Bom, eu sempre mostro essas figuras, essas fotografias que ilustram os três períodos fundamentais da escultura na Grécia Antiga, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Nos outros vídeos eu expliquei como que elas funcionavam, as proporções, o estilo, o período arcaico muito caracterizado pela essa forma egípcia, por essa forma monolítica, enquanto que o período clássico ele tem a conquista do movimento, não é? Entre o período arcaico e o período clássico nós temos o estilo severo, que já é propriamente o clássico, né, no seu primeiro momento, e após a conquista de Filipe II da Macedônia e seu filho Alexandre o Grande, nós entramos no período helenístico. Esse período helenístico ele marca profundas transformações na Grécia, que eu vou explicar daqui a pouco, mas o que nós podemos já perceber entre o período clássico e o período helenístico é que o período helenístico ele é muito mais movimentado, ele é muito mais extravagante, ele tem uma teatralidade nas suas esculturas. Nós podemos ver aqui o grupo do Laocoonte, vamos conhecer com maiores detalhes daqui a pouco. Nós podemos perceber que o estilo helenístico, né, o período helenístico, ele é mais movimentado, né? Ele é mais teatralizado e tem um pathos muito mais exacerbado, como se fossem atores ali realmente interpretando uma determinada cena, né? Então, quer dizer, os deuses, os heróis, os personagens mitológicos e até mesmo os personagens históricos, em geral, vão se apresentar de forma dramática, enquanto que no período clássico nós temos essa forma austera e idealizada, o corpo humano extremamente idealizado dentro das proporções, sem os grandes, digamos assim, movimentos e talvez exageros, né, do assim chamado período helenístico. Claro que no período helenístico também nós temos estátuas, esculturas não extravagantes, não tão extravagantes, não tão movimentadas, mas como uma aula de introdução, né, uma aula que já tem um bom panorama, é uma introdução, mas com uma excelente carga, uma excelente bagagem, nós vamos ver que a característica fundamental que vai determinar esse grande princípio da escultura helenística é justamente o movimento. Bom, a Grécia helenística, ela se inicia com a queda das cidades-estados gregas, que após a vitória contra os persas em 480, ali, já havia comentado nas guerras médicas, os gregos eles iniciam um processo de disputas e guerras internas com a guerra do Peloponeso, quando Atenas e Esparta se confrontam, cada cidade-estado com seus aliados, e isso enfraquece a Grécia substancialmente. A Pérsia também estava enfraquecida, e um reino, né, o reino da Macedônia, que fica ao norte da Grécia, ele então tem essa oportunidade de conquista, de expansão. Então Filipe II da Macedônia, resumindo, né, ele conquista todas as cidades-estados gregas, unifica tudo sob um imperador, sobre o próprio Filipe II, o rei, né, então, o imperador, e a partir desse momento as cidades-estados gregas já não têm mais aquela autonomia que vimos no período arcaico e no período clássico. O seu filho Alexandre o Grande inicia um grande processo de expansão, de conquistas de territórios, como podemos ver aqui no mapa. Então, desde a Grécia, conquistando a Anatólia, ali a região da Turquia, o Levante, o Oriente Médio, o Egito, territórios que eram da Pérsia, e depois ele vai se expandindo para o Oriente em direção ao Irã, né, à Pérsia, ao próprio coração da Pérsia, Alexandre vai tomar as capitais da Pérsia e não para por aí. Ele vai até o atual Afeganistão, até as fronteiras da Índia.
não é? Então, esse processo de expansão do Alexandre o Grande, ele é chamado de helenismo, porque quando Alexandre o Grande vai expandindo o seu império, ele, claro, vai deixando ali administradores, sátrapas, e essas figuras vão fundando cidades, né? O próprio Alexandre vai fundar diversas cidades com o nome de Alexandria, né? Depois os seus sucessores também, né? Sendo que a Alexandria mais famosa é aquela, né, que vai permanecer aqui no Egito, né? Capital do Egito aí durante um bom tempo, aí, com a dinastia Ptolomaica. Então essas cidades que os gregos vão fundando e que vão conquistando vão sofrer uma enorme influência da cultura grega. Então, a construção de edifícios públicos, de teatros, de odeons, toda aquela burocracia, entretenimento, banhos, ou seja, os costumes gregos que vão se expandindo para o Oriente. E, ao mesmo tempo, o Oriente influencia a cultura grega. A retratística fundamental. O período helenístico é o momento da grande retratística da antiguidade. E aqui vemos a retratística heróica de Lisipo. Conhecemos Lisipo anteriormente na escultura clássica, né, e salienta o caráter da personalidade e heroísmo. Vemos aqui a cópia romana da cabeça de Alexandre o Grande, né, o Alexandre Magno, de Lisipo, e o retrato de Alexandre o Grande, né, do tipo Schwarzenberg. Né? O que nós podemos perceber é o quê? Há o retrato do Alexandre o Grande, que vai se popularizar, vai ser copiado incessantemente durante toda a antiguidade, e é um retrato que também, além de apresentar uma feição aproximada do Alexandre o Grande, importante deixar isso claro, é um retrato que também busca um Alexandre próximo ao deus Apolo. Né? A partir do momento que o Alexandre será divinizado, ele entra numa hierarquia divina, a própria aproximação da fisionomia, da beleza do deus Apolo, ela será associada a Alexandre o Grande, né? Também Alexandre o Magno. Essa retratística ela é fundamental. Temos a ideia da fisionomia de Sócrates, como vemos aqui nesse busto que está nos museus capitolinos, em Roma. Né? Aqui, no caso, é uma cópia romana em mármore de um original helenístico de cerca de 350 a 300 a.C. Então, o original se perdeu, né? Em bronze, mas as cópias romanas foram permanecendo ao longo da história. O que nós podemos ver aqui? Que quando esse retrato foi feito, ele o Sócrates já havia morrido, né? Então não é exatamente um retrato onde o próprio filósofo estava ali, né, sendo retratado, posando para o artista, né, o que for. Então, na verdade, é uma concepção que, segundo a tradição, o Sócrates teria essa aparência. Né? O Sócrates não era considerado aí um homem bonito, né? Então ele tinha esse aspecto físico como conhecemos, da mesma forma que o Platão já era um homem alto, né? Considerado bonito, um homem forte e tal. Então temos também essa visão de Platão e a sua descrição física. Então, como havia comentado, que Lisipo apresenta um novo cânone de proporção, com cabeça um pouco menor, 1 para 7,5 de altura, ao total, ao invés de 1 para 7 de Policleto, mais longo e com membros mais finos. É uma característica da arte helenística ter um corpo mais esguio, mais alongado, que vai trazer então um corpo mais esbelto. Da mesma forma, nós vamos perceber isso na arquitetura. Nós vamos ver que a arquitetura do período helenístico, ela, além de ser mais ornamentada, ela também tem proporções mais alongadas que as do período clássico e, obviamente, do período arcaico, que são muito achatadas, né? São muito atarracadas. Vamos lembrar daquelas aulas dos templos dóricos de Acragas, do período arcaico. Já a arquitetura helenística ela é mais esbelta, ela tem uma proporção mais alongada. A escultura mais conhecida, que provavelmente representa de forma melhor o período helenístico, é justamente essa, o grupo do Laoconte e seus filhos.
Aqui vemos uma cópia romana em mármore, cerca de 140 a.C. a 40 depois de Cristo, ou seja, não se temos aí essa janela de tempo aproximada quando essa escultura foi criada. Ela está atualmente nos museus vaticanos e ela irá mudar decisivamente a história da arte, né? Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Então, o grupo Laocoonte tem a autoria atribuída a Quesandro, Polidoro e Atenodoro, um dos modelos do classicismo do Renascimento. Porque vamos ver que Michelangelo será um dos restauradores e a partir dessa escultura, ela foi descoberta na época de Michelangelo, então aí já no século XVI, e o Michelangelo irá se inspirar profundamente nessa escultura para realizar não só as suas esculturas, mas também as suas pinturas. Vamos perceber que a Capela Sistina, os corpos dos personagens da Capela Sistina, tem esse corpo musculoso e essa movimentação mais anticlássicas, né? Então, se compararmos o helenismo com Michelangelo, nós vamos ver que o Leonardo da Vinci está mais para os clássicos, né? Então, o Michelangelo já começa a fazer uma curva no Renascimento que levará ao chamado maneirismo e posteriormente ao barroco. Então, Michelangelo ele abre as portas, inclusive, para o que se seguirá mais adiante, que é o próprio barroco, né? Mas ele não era barroco, né? O barroco ainda não existe. E a grande escultura, né, considerada uma das mais belas da história da arte, inclusive chegou a ser reconhecida como a escultura mais bela da história da arte por muitos críticos durante um certo tempo, né? É o Apolo de Belvedere, né, que vemos aqui a cópia romana em mármore, também de um original grego, em bronze, também nos museus vaticanos, né, o Museu Pio Clementino. Ele tem uma procedência desconhecida, cuja cópia romana era provavelmente da era antonina, de um original grego em bronze, perdido. A autoria atribuída ora ao ateniense Leocares, ativo na fase final do período clássico, ora um escultor desconhecido do período helenístico. Napoleão, ao invadir o Vaticano, levou-o a Paris para seu próprio quarto, né? Foi um ato, né, mas um dos atos horrendos aí de Napoleão, né? Não só por guerras, né, por crimes de guerra, mas também por assaltos aí que o Napoleão foi cometendo ao longo das suas conquistas, especialmente aqui na Itália. O Napoleão prendeu o próprio Papa, né? Foi considerado no século XIX a obra de arte mais bela da história. A deusa grega Nice, né, ou Nike, a vitória de Samotrácia, né, que é certamente uma das esculturas mais famosas de todo o mundo, né, que representa o período grego como um todo, né, mas ela está aí no período helenístico, lá no Museu do Louvre, século II a.C., aproximadamente 220 a 190 a.C. Ela foi encontrada em 1863 nas ruínas do Santuário dos Grandes Deuses de Samotrácia por Charles Champozot. Parte de uma fonte com a forma de proa de uma embarcação, ou seja, uma vitória alada que estava à frente de um navio, né? É uma escultura de proa, da parte posterior do navio. Possivelmente comemora uma vitória naval em Rhodes. Em 1948, foi descoberta a mão elevada em saudação, que encaixou em um outro fragmento de dedo em Viena. Semelhanças com figuras e drapeados de esculturas do altar de Pérgamo, cerca de 170 a.C. O altar de Pérgamo nós veremos posteriormente, que representa um dos melhores aí momentos da arquitetura e da escultura grega helenística. Outra escultura famosíssima, a Vênus de Milo, do século II a.C., também no Museu do Louvre, um dos símbolos do Louvre, cerca de 150 a 120 a.C. Importante escultura, né? o Gaules moribundo ou Gálata capitolino, que é o quê? A representação de um celta, de um gálata,
os gregos helenísticos tiveram muitos embates com os gauleses, povos celtas que vinham mais ali do centro, do norte da Europa, né, em relação à Grécia. E também os romanos tiveram muitos problemas com os gauleses, tanto que eles invadiram Roma, ainda ali no período da República, e aquilo trouxe um trauma imenso para os romanos, né? Posteriormente, os romanos vão conquistar uma boa parte do território dos gauleses, dos celtas, né, especialmente a Gália. Mas temos aqui elementos fundamentais aqui da escultura helenística, que é o quê? O pathos, né? Essa teatralidade do personagem, né? Em um momento histórico, no espaço e no tempo, esse Gálata derrotado, cansado, abatido, né? Então, quer dizer, é uma cópia romana de original helenístico. Também é curioso vermos o torque, né? O torque é esse tipo de colar de metal que caracteriza essa cultura celta, né? Foi inspirada no tema da Vênus casta, a obra-prima Afrodite de Cnido, do grego Praxíteles, que vimos anteriormente. Semelhante à Vênus de Médici, escultura helenística original de Cleomenes de Apolodoro do século I a.C., né, posterior a esta obra. Retrata a Vênus no banho, em posição recatada a se cobrir com as mãos e os braços sobre a virilha e os seios. Então, lá no período clássico, nós vimos que essas esculturas da Vênus, se aproximando já do período helenístico, elas vão ganhando a nudez. A nudez vai passando a penetrar na cultura, porque anteriormente essas figuras femininas não eram nuas, né? Havia um pudor, né? Haviam algumas regras rígidas, dogmáticas a respeito da representação dos deuses. Então, a partir do momento que a nudez é introduzida aqui nas deusas, né, na figura feminina, nós vamos ter todo um avanço para a arte romana, especialmente aqui da Vênus Capitolina. Aqui podemos ver Ártemis de Éfeso, né, um mármore bronze, né, uma cópia romana de um original helenístico do século II a.C., né, também nos museus capitolinos em Roma. Essas fotografias da esquerda. Né, e à direita nós temos a Diana de Éfeso, né, Ártemis, né, o nome Diana é o nome romano, né, ou a Mãe Natureza, né, na Vila d'Este, em Tivoli. A Vila d'Este, inclusive, será tema de uma aula sobre os jardins do Renascimento, um local imperdível também dentro aí das viagens para Roma, para a Itália. E fica latente, fica óbvio aqui a característica fundamental da deusa Ártemis, que são esses seios que se multiplicam pelo seu corpo, né, indicando assim a questão da fertilidade, né, Ártemis relacionada com a caça, né, com os bosques, e também uma das deusas vinculadas à fertilidade. Então, por isso, ela tem esses seios em abundância. Belíssimas esculturas, né, voltando aqui aos museus capitolinos, de Aristeias e Pápias, o centauro velho e o centauro jovem, mármore cinza preto, cópia romana de um original helenístico do século I. Então, lá nos museus capitolinos, né, imperdíveis essas salas, né, os museus capitolinos realmente valem uma visita que deve se iniciar no período da manhã e se estender até o período da tarde. Também dessas terracotas helenísticas, né, que estão no Museu do Louvre, temos os tanagras, aqui já do fim do século IV e início do século III a.C., né, também uma terracota, uma cerâmica policromada. São figuras femininas com ênfase na moda, então nos diz muito sobre as vestimentas daquele período, né, o péplos, né, todas aquelas roupas que as mulheres utilizavam. Vimos lá no friso da Acrópole, né, do Parthenon. São elegantes damas entretidas com as próprias roupagens.
sugerem ensaios de passos de dança, né? Então, segundo aí a história da arte, comentada ali pela Gina Pichel, né? Uma excelente obra de introdução à história da arte. Aqui um detalhe, né, da cratera com cenas de Baco, uma fotografia mais próxima, né, podemos perceber como que esses sátiros, como o próprio os personagens são muito bem retratados. Então, chegando aqui ao hipódromo de Mileto, vemos aqui a planta de Mileto ali por volta do século V a.C., ainda no período clássico, mas caminhando para o período helenístico. E essa planta, assim chamada planta milésia, vai influenciar a construção e a organização das demais cidades gregas nesse período. Então, qual que é a característica da cidade helenística, né? Nós vamos ver aqui Alexandre o Grande, a questão do helenismo, né? Conforme eu disse, a expansão dos edifícios, dos equipamentos, de toda a estrutura que os gregos adotavam, teatros, bibliotecas, por exemplo. Temos também a questão sanitária, a forma como os gregos organizavam e distribuíam seus sistemas de esgoto, de água, de saneamento. Temos uma ordenação geométrica, ou seja, um traçado ortogonal muito bem definido, uma malha de ruas horizontais e verticais aproximadamente. Temos uma estética unificada, ou seja, fachadas, edifícios que vão ter uma fachada unificada, muito próximas umas das outras, um padrão que vai ser percebido em diversas cidades ao longo dessa Grécia helenística, né, que pode estar não só no continente da Grécia, nas ilhas gregas, mas também ali no Oriente, em cidades mais interioranas do Oriente Médio. Temos aqui uma outra cidade ligada à ideia do conceito da planta milésia, que é Priene, na Jônia, que fica perto de Mileto. Teve uma construção segundo o arquiteto Hipódromo de Mileto e a adoção do planejamento das cidades de acordo com o projeto, com projetos regulares geométricos. Então, uma cidade muito bem ordenada, seguindo esses fundamentos de Mileto, a construção do ágora, escalas, monumentalidades, teatros, né, e por aí vai. Esse legado também é transportado para os antigos romanos. Vemos aqui as termas de Diocleciano, uma fotografia de um dos lugares imperdíveis quando se conhece a arquitetura da Roma Antiga convertida em um grande museu. Então, o saneamento e higiene, aplicações helenísticas, grandes obras de engenharia destinadas a esses princípios, água pura que vinha das montanhas, canalizadas em aquedutos, que transportavam para as cidades. Os romanos vão ficar muito famosos pelos seus aquedutos, mas os gregos também faziam. Não naquela monumentalidade que os romanos ficaram famosos. Temos espaços abertos para recreação dentro das cidades, espaços para exercícios, né, recreação e estudos, separação de quarteirões por ruas e vielas a intervalos frequentes por meio de ruas e vielas. Continua em Roma através do Vitrúvio, né, do grande tratadista Vitrúvio, e pelas práticas de Galeno, na medicina de Galeno, já ali em 129 e 217 d.C. E temos aí, né, a grande influência que se seguirá nos banhos romanos, nas termas romanas. Tem as minhas aulas, existem as minhas aulas especiais aí sobre os banhos romanos, sobre as termas. E aqui vemos inclusive uma das termas de Roma, famosas, as termas de Diocleciano. Um templo, né, uma forma de percebermos essa arquitetura do período helenístico, que se diferencia da arquitetura arcaica e também da clássica, é justamente um maior uso de adornos com uma influência do Oriente, porque o Oriente, claro, vai influenciar a Grécia também nessa expansão. Os gregos estão helenizando, estão levando a sua cultura, mas, ao mesmo tempo, as culturas orientais vão influenciando os hábitos, os comportamentos e a própria arte, a própria arquitetura da Grécia Antiga. Como, por exemplo, aqui uma das famosas
edificações que compunham as 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo de Ártemis, em Éfeso, né? Então, quer dizer, o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo, era, né, a deusa da caça, né, para Diana para os romanos, Ártemis para os gregos, né? Então a deusa da caça, da lua e da castidade, né? Representa a maternidade e a fecundidade. Havia também mostrado naquela aula sobre a escultura helenística, que essa deusa, ela é retratada comumente, né, como uma deusa com múltiplos seios que vão se espalhando pelo corpo, né, justamente nesse sentido da maternidade e da fecundidade. O templo helenístico, ele é mais esbelto, ele tem mais ornamentação. Se compararmos com o dórico, nós vamos ver que os templos helenísticos são mais esbeltos, têm colunas mais finas, alturas maiores, né? Temos já a presença da ordem coríntia difundida no período arcaico, não existia ainda a ordem coríntia. No período helenístico já temos uma ampla difusão da ordem coríntia. E o templo de Ártemis, continuando, é descrita na lista de Antípatro de Sidon como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela era mais antiga, data ainda da Idade do Bronze, anterior aos jônicos. Apenas as fundações e fragmentos do último templo permanecem no local. Calímaco, em seu hino a Ártemis, atribuiu as Amazonas. No século VII a.C., foi destruída por uma enchente. Sua reconstrução grandiosa começou por volta de 550 a.C., ali na vigência até do período da ordem dórica, sob Quercífron e Metagênes, arquitetos cretenses. Foi destruída em 356 a.C. por Heróstrato, um incendiário que buscava fama, né? Tanto que existe essa famosa síndrome de Heróstrato, ou seja, pessoas que ateiam fogo para chamar atenção para si, né? Um tipo de um terrorismo hedonista, digamos assim, né? Uma pessoa que vai querer causar um grande incêndio, provoca um grande incêndio para atrair a atenção para a sua pessoa. Então, aqui vemos a planta do templo de Apolo em Dídima, terceira coluna da fachada leste no Museu do Louvre, em Paris. Aqui vemos o Colosso de Rhodes, de Cáries de Lindos, uma grande estátua de Hélio que foi erguida em bronze em 292 a.C. e 280 a.C. aproximadamente. Ficou apenas 54 anos em pé, foi destruída por um terremoto e veremos daqui a pouquinho. Outro monumento do período helenístico famoso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, é o Mausoléu de Halicarnasso, de cerca de 353 a.C., né? O que vemos aqui na fotografia é um modelo, né, em escala menor aqui do mausoléu lá, né, na Turquia, em Istambul, né, o local onde ficava em Halicarnasso, né, Halicarnasso na atual Turquia. Então, construído entre 353 e 350 a.C., em Halicarnasso, na atual Bodrum, na Turquia. Mausolo, um sátrapa do Império Aquemênida, e Artemísia II de Cária, sua irmã e esposa, né? Então o rei Mausolo. A estrutura foi desenhada pelos arquitetos gregos Sátiro e Pitts. Ela tinha aproximadamente 45 metros de altura e cada um de seus 4 lados foi adornado com relevos criados por cada um dos 4 escultores gregos, Briaxis, Scopas de Paros, Leocares e Timóteo. A estrutura finalizada foi considerada como sendo um triunfo estético por Antípatro de Sidon, né? Vimos lá o que escreveu, né? O que relatou, segundo a tradição, o principal nome aí que relata as 7 maravilhas do mundo antigo, que a identificou como uma das suas, né, 7 maravilhas. Então a própria palavra mausoléu vem de mausolo, ou seja, o lugar onde se enterra, onde se sepulta uma pessoa, uma personalidade importante, onde tem como característica essa imponência, né? Ou seja, a ideia de criar realmente um monumento.
E do mausoléu de Halicarnasso nós temos outros edifícios que foram inspirados, baseados no mausoléu de Halicarnasso, especialmente aqui no período neoclássico. Na arquitetura neoclássica, como a casa do templo maçônico do rito escocês em Washington, edificada pelo arquiteto John Russell Pope entre 1911 e 1915. Então, uma edificação neoclássica já chegando aqui no século XX. Outra das 7 maravilhas do mundo antigo é o famoso farol de Alexandria. Aqui vemos uma reconstrução, né, detalhada de como deveria ter sido esse farol, aproximadamente, uma grande estrutura, aí em 3 estágios aproximadamente, 4 estágios, com um grande farol e uma escultura, ou de Zeus ou de Poseidon no seu topo, né? Então essa escultura, ela ornava, ela coroava esse grande edifício que abrigava um grande farol que era alimentado constantemente, não cessava a sua alimentação, né, para que o fogo produzisse a luz e orientasse os navios. Alexandria tinha essa planta ortogonal, que vem de Hipódamo de Mileto, de sua geração ali e de arquitetos posteriores. E se destaca o nome de Dinócrates de Rhodes, o arquiteto que projetou a cidade usando um plano quadriculado hipodamiano, né, uma planta milésia de Hipódamo de Mileto. 323 a.C. Ptolomeu Lagides, após a morte de Alexandre, como general tomou posse do Egito. Em um século, Alexandria se tornou a maior cidade do mundo. Ficou atrás apenas de Roma durante o início do Império e esteticamente ela tinha uma monumentalidade, aquele sentido de triunfalismo, ou seja, aquela ideia de Hipódamo de Mileto de uma grande via principal, uma grande avenida central, né, ou uma outra, uma secundária, uma terciária, mas que seria uma avenida de corso, ou seja, uma avenida de cortejos, com uma arquitetura imponente, com o melhor de sua arquitetura ao longo dessa avenida central de uma forma cenográfica. E essa rua aqui era chamada de Rua Canópica, né, essa grande via de corso, essa via de cortejo, que era 5 vezes mais larga que a artéria habitual e tinha 6,5 quilômetros. Isso é descrito também pelo Mumford na Cidade e na História. E um pouco sobre Dinócrates. Quem foi esse Dinócrates, né? Esse grande arquiteto do período helenístico, né? Ele era um arquiteto urbanista, né? Esse termo urbanista ainda não existe, é um termo que vem no século XIX, mas como um construtor de cidade, convém se chamar de um urbanista, né, da antiguidade. Ele era rhodiano, ele vinha de Rhodes, e foi consultor técnico de Alexandre III da Macedônia, né? E por volta de 332 a.C., com Alexandre o Grande, o próprio Alexandre o Grande o apontou diretor de inspeção e trabalho de planejamento urbano para a cidade de Alexandria, né? Então eles eram dos projetistas principais de Alexandria. Foi ajudado por Cleomenes de Náucrates, um engenheiro hidráulico. E na Babilônia, ele projetou o monumento funerário ao general Hefestion, morto em 324, que foi descrito por Diodoro. Aqui nós podemos ver, eu vou comentar um pouco mais sobre essa ilustração, do Colosso do Monte Athos, que era uma ideia ali de Alexandre o Grande, com esse apoio, com todo esse suporte e planejamento de Dinócrates, de criar uma grande escultura de Alexandre em uma montanha inteira, como nós vemos, por exemplo, no Monte Rushmore, nos Estados Unidos. Então era uma ideia megalomaníaca de se fazer uma escultura na própria rocha, na própria montanha, em um tamanho do tamanho da própria montanha, praticamente, né? E a cidade ficaria nas mãos ali de Alexandre o Grande. E também de Alexandria temos a famosa biblioteca. Essa biblioteca, existe um livro muito interessante que chama As Bibliotecas do Mundo Antigo, que comenta sobre essas grandes bibliotecas, como a Biblioteca de Trajano em Roma, a Biblioteca de Alexandria, né? Enfim. Então, essa famosa Biblioteca de Alexandria foi criada pela dinastia Ptolomaica no século III a.C.
continha praticamente todo o saber da antiguidade em cerca de 700 mil rolos de papiro e pergaminhos estimados. Plutarco, ali entre 41 e 120 d.C., escreveu que em 48 a.C., Júlio César queimou acidentalmente a biblioteca quando ele incendiou seus próprios navios estrategicamente. A biblioteca desde então foi sendo destruída gradualmente. E acredita-se que cristãos do século IV teriam queimado a biblioteca. Mais adiante, sob domínio muçulmano, ela foi totalmente destruída. Então, quer dizer, a grande destruição realmente ocorreu em 48 a.C., e muito dos documentos da antiguidade se perderam, textos, cópias de originais foram embora. Então, estima-se que aí em torno de 6% tenha sobrevivido, que são exatamente textos que nós conhecemos nos dias de hoje. Então, dá para imaginarmos o tanto de conhecimento que se perdeu, né? Uma verdadeira história do esquecimento. E no local ali muito próximo está a biblioteca moderna, contemporânea de Alexandria, que evoca o esplendor daquela biblioteca da antiguidade, mas claro, nem se compara a como era a arquitetura do período. Né? Nós temos aqui já uma arquitetura contemporânea, tecnológica, dentro dos princípios dos arquitetos contemporâneos. Outra cidade importante, fundamental do período helenístico vai ser Pérgamo, que está o seu centro antigo está em ruínas, né? Existe a cidade no entorno, mas essa parte alta da cidade, onde se localizam as ruínas, já abriga ali o grande parque arqueológico. Então, era uma cidade grega na Eólia e tornou-se a capital do reino de Pérgamo sob a dinastia Atálida, em 281 a 133 a.C. Um dos principais centros culturais do mundo grego. Também possuía uma biblioteca importante, um local de copistas, não é? Daí que vem o termo pergaminho, né? O pergaminho porque vem de Pérgamo, ou seja, Pérgamo foi uma grande difusora da cultura helenística do Ocidente para o Oriente e vice-versa. Acrópole continha as principais estruturas religiosas e administrativas, então era uma cidade grega típica, né, com uma acrópole, com a ágora, né, enfim, a parte alta da cidade configura a acrópole. A cidade é citada no livro do Apocalipse como uma das 7 igrejas da Ásia. Entre os monumentos existentes destacam-se o altar de Pérgamo,